Vamos lá para a nossa correção de língua portuguesa, a atividade 13, que temos o texto A Árvore do Beto. Esse texto que vocês leram, né? Ele tem a finalidade, o objetivo de contar uma história, informar sobre um assunto, convencer sobre algo, emocionar o leitor. Primeiro você precisa observar bem a estrutura do texto, né? O texto já começa um dia Beto teve uma ideia, né? E ao longo do texto você vai observando que tem parágrafos, que tem travessão, tem fala de personagens, existem personagens nessa história. Então, a nossa opção correta aí na primeira questão é letra A, contar uma história, né? O objetivo aí desse texto, a finalidade é contar uma história. Aí na segunda questão está pedindo o tipo do texto que você leu é classificado como. Você precisa entender que quando eu estou contando uma história, eu estou narrando. Então, esse texto aí é do tipo narrativo, né? A letra B é um texto narrativo. Na terceira questão, aí do livro de vocês, né? Pergunta, por que Beto queria ter uma árvore forte e bonita? Por que ele queria ter essa árvore forte e bonita? Para ocupar o terreno baldio que havia na rua? Para que seu Alexandre pudesse cuidar dela, pois ele era um bom jardineiro? Para transformar em uma árvore de Natal? Para que seu Nicolau pusesse em uma lata? Lá no texto, né, nós temos essa resposta bem clara, né? Ele queria construir, ele queria plantar essa árvore porque ele queria transformá-la em uma árvore de Natal. Lá no texto tem prontinha para virar uma árvore de Natal, que você pode grifar aí no texto. Ele queria que essa árvore se transformasse em uma árvore de Natal. Aí na quarta questão vemos aí. Por que Beto não quis que seu Nicolau serrasse a árvore? Lá no texto, né, ele diz bem claro, né, ele não queria. Por que ele não queria? Porque ele não queria que a árvore morresse. Porque se serrasse a árvore iria morrer. Então, porque ele não queria que a árvore morresse, né? Então, essa daí seria a resposta correta. Aí, na quinta questão, nós temos os nossos artigos, o, a, os e as. Nós já estudamos que antes do substantivo masculino, eu uso o os, né? E antes do substantivo feminino, eu uso a ou as. Então, aí nós temos cavalo. Então, cavalo é um substantivo masculino. Então, eu vou usar o artigo o. Eu tenho trabalho. Trabalho também é um substantivo masculino. Então, eu vou usar o artigo o. Nós temos flores. Flores já é um substantivo feminino e está no plural. Então, não é só uma flor, são mais de uma flor. Então, eu vou usar o artigo as. Depois, nós temos pastor. Pastor também é um artigo masculino. Então, eu vou usar o. Depois, eu tenho balcão. Balcão é um substantivo masculino. Então, eu vou usar o.
Depois nós temos fazendeiros. Fazendeiros é um substantivo masculino, mas que está no plural. Então, eu vou usar o artigo os. Depois eu tenho colorido, né? O colorido. Então, eu vou usar aí o artigo o. Depois nós temos tesouras. Então, eu vou usar aí as tesouras. Aí estava mandando na 6ª questão você contar quantos parágrafos tinha esse texto. Então nós vamos enumerar os parágrafos e vamos contar quantos parágrafos tinha o texto. Em um dia nós temos o primeiro parágrafo. Lá na nossa rua nós temos o segundo parágrafo. Limpar um pedaço, nós temos o terceiro parágrafo. Todos os dias, nós temos o quarto parágrafo. Eu não sei quanto, nós temos o quinto parágrafo. Na véspera, o sexto. Seu Nicolau, sétimo. Para que esse serrote, oitavo. O nono. Décimo. Bem, 11º. Mas isso eu não quero. 12º. Bom, a gente pode desenterrar. 13º. Não, seu Nicolau. 14º. Mas então, 15º. Beto, 16º. Então, 17º. E o Beto, 18º. Então, esse texto, a árvore de Beto, nós temos 18 parágrafos. É importante que você enumere aí o total de parágrafos no seu texto, igual nós fizemos agora. Aí diz assim, a 7ª questão. Qual o sinal de pontuação que indica a fala dos personagens? Nós já estudamos, né, que para indicar a fala dos personagens, nós podemos usar as aspas ou travessão. No caso desse texto aí, foi usado o travessão. Então, travessão aí foi usado para indicar a fala dos personagens aí nesse texto. Então, agora nós vamos para a 8ª questão, que é dando continuidade à questão dos artigos, escrever o feminino desses substantivos. Aí nós temos ele no masculino e nós vamos escrevê-lo no feminino. Então, o avô, a avó. O cavaleiro, a amazona. O duque, a duquesa. O genro, a nora. O poeta, a poetisa. O cavaleiro, a dama. O ator, a atriz. Agora nós também vamos dar continuidade ainda, só que agora com o emprego do meio ou meia. Comprei 2,5 metros de tecido estampado. Andei 1,5 léguas para chegar até aqui. Não viajarei porque ando meio cansado. Os peões usaram 0,5 tonelada de ração para alimentar os cavalos. Então, aí nós fizemos a correção da atividade 13. Agora nós vamos fazer, a correção da atividade 14 de língua portuguesa, que era do texto Mangue, onde o sal e o doce se encontram. Então, você ia pesquisar no dicionário, aí essas
palavrinhas aí que estavam sublinhadas no texto, ou se você não tivesse o dicionário, você ia pesquisar na internet. Então, aí nós temos aí o significado dessas palavras. Depois eu mando a foto para que vocês escrevam melhor, né? Possam escrever melhor. Vamos dar continuidade, né? Então, aí a primeira questão era a questão do dicionário. Na segunda questão, qual é o assunto principal do texto? Lá no título nós já temos, né, o assunto principal do texto, que é o mangue. Lá no texto está falando, desde o início ao fim, está falando sobre o mangue. Então, o assunto principal desse texto é o mangue. Aí, como se formam os manguezais? Nós temos lá no texto, bem explicadinho, né, que os manguezais se formam a partir do encontro da água doce e salgada, quando o mar avança no solo e forma regiões alagadiças, né? Isso aí nós temos lá no texto, bem claro. Então, os manguezais se formam a partir do encontro das águas doce e salgada, quando o mar avança no solo e forma regiões alagadiças, né? Onde foi publicado esse texto? Então eu vou lá para a fonte, né? Lá no texto, lá na fonte diz que foi uma revista, não foi um site, nem jornal, nem telejornal. Lá no texto está bem explícito lá que foi em uma revista. Quanto ao tipo do texto, ele é classificado como argumentativo? Ele está tentando convencer você de alguma coisa? Não, né? Ele é descritivo? Também não, porque ele não está descrevendo, ele está informando, né? Então, ele é narrativo? Também não, porque não está contando uma história. Ele é um texto informativo, que ele está informando sobre mangue, como é aí o encontro do mangue com o sal e o doce, né? Então, esse encontro aí, mangue, onde o sal e o doce se encontram. Então, aí é a nossa alternativa correta, informativo. Agora, na sexta questão, você ia classificar de acordo com a legenda. O 1, você ia colocar epicenos. No 2, sobrecomum. No 3, comum de 2. E antes nós tínhamos um quadro, né, explicando aí o que era o substantivo. Quando era que ele era epiceno, comum de 2 e sobrecomum. Você ia ler esse texto, esse quadro aí, que a tia orientou que você lesse, né, para que você conseguisse resolver essa questão aí. Então, a girafa, pelo que nós estudamos, a girafa ele é epiceno. O Marte, ele é o quê? Comum de 2. Canguru, epiceno. Tatu, epiceno. Cônjuge, sobrecomum. Indivíduo, sobrecomum. Testemunha, sobrecomum. Estudante, comum de 2. Vítima, sobrecomum. Selvagem, comum de 2. E detetive, comum de 2. Então, aí no quadro, você via bem direitinho a explicação de cada um desses substantivos, né? Então, aí na sétima questão, você ia colocar a cedilha onde fosse necessário.
Nós já estudamos lá na nossa sala que eu não posso iniciar nenhuma palavra com ser cedilha. Então, cidade, cinema, cigarro, centopeia, nenhuma dessas palavras aí pode ter cedilha, né? E bacia também não, porque esse cia aí ele já tem o som de S, né? Ele não precisa aí da cedilha. Agora, fumaça, né? O C aí está antes da vogal A, né? Então aí ele precisa do cedilha, porque senão ficaria fumaca. O mesmo acontece com o aço, né? Se eu não colocar, fica aco. Cenoura não é necessário, porque eu não posso iniciar nenhuma palavra com C cedilha. E aí nós temos traço, que é necessário, e foice. Aí nós vemos em seguida palhaço, beiçudo, doce, almoço e caça. Então vocês viram aí que eu uso cedilha antes da vogal A, O e U. Então, nas palavras da questão 7, o C apresenta o som de S, porque vem antes das vogais E e I. Para sabermos o som de S antes das vogais A, O e U, nós usamos a cedilha. Então, aí foi feita a nossa correção de língua portuguesa. A nossa correção de matemática, ela vai ser feita em sala, quando nós voltarmos. Por quê, tia? Porque nós precisamos da socialização. Porque era você preencher com os membros de sua família, porque como nós não estávamos em sala, isso não foi possível, né? Vocês iam formar com os membros da família. Então, essa correção não tem como a gente fazer agora em casa, mas quando a gente voltar, nós iremos socializar, né? Tanto da página 48 também e 49. Então, essa atividade aí nós vamos corrigir em sala. E vocês iriam copiar, né, no caderninho de vocês, essa tabuada aí. Não só copiar, como também estudar a tabuada de multiplicação e divisão. Então, aí nós tivemos a nossa correção da atividade de casa. Ok?